Sejam bem-vindos a mais um estudo de mercado aqui do canal The Boss. Se você chegou até aqui, já aproveita e se inscreve, deixa o like, comentários, a gente gosta, compartilha com quem está precisando escutar um pouquinho mais de mercado, de estudos e aprender mais sobre o nosso operacional, aprender a melhor forma de você operar no mercado. E hoje eu estou em clima natalino, né? Em homenagem ao nosso amigo de ontem, que acabou comentando que eu estava com uma cara de derrota. Gente, é óbvio que eu estou com a cara de derrota. Eu estou exausta. Esse ano já deu... Brincadeira. Mas, falando a verdade, eu estou bem cansada. E assim, essa semana eu estou operando quase que nada. O mercado está já sem liquidez. Amanhã, de fato... Amanhã não, domingo é o nosso último dia de estudo de mercado. A gente vai tirar o recesso até o dia 6 de janeiro, quando o Clinton vai voltar com vocês. Eu ainda vou estar na praia, de férias. Mas eu vejo vocês na volta. Vamos lá falar de mercado, falar sério agora. Tirar isso daqui. Cara, hoje o movimento já era um pouco, de fato, o que a gente estava esperando, né? Depois de um movimento muito forte, muito brusco, o mercado meio que de ressaca com a do Fed ontem, do corte de juros, o que dificultou um pouco a vida de todos os mercados de renda variável, por assim dizer. Então, ontem caiu não somente aqui, mas caiu lá fora também, né? Então, hoje a gente já esperava um movimento muito chato, muito lateral. Nem operei hoje, cara, nem cliquei hoje. Nem entrei no mercado. Mas olhando aqui, a gente vê esse forte doji. Não tem nada que me sinaliza no diário. Se eu for com 60 minutos, algo me deixou curiosa. A gente já sabe que a gente teve aqui o movimento desta queda aqui toda. E a gente tá vendo, sim, essa divergência de alta nos 60 minutos. O que me chamou a atenção foi isso daqui. Os preços de forma lateral, né? Basicamente no mesmo range. E o MACD subindo já aqui. Seria isso uma acumulação de preço? Se for, então, em verdade, o trade foi acionado para tentar capturar, inclusive, a divergência dos 60 minutos. E eu já tive, inclusive, a ticada aqui, acima da linha do zero. Acima da linha do zero neste candle aqui. Então, na verdade, não foi acionado, né? Porque não rompeu aqui. Rompeu esse 60? Rompeu para um tique, né? Eu esperaria, em verdade, o rompimento deste candlezinho aqui para quem tiver com muita vontade de operar essa divergência de 60 minutos, que teria alvo para esse topo aqui, essa região. Não é um trade imperdível, tá? Em verdade, eu não estou nada afim de fazer esse trade, nada. Mas se alguém tiver afim, né? Tem sempre gente aí que adora um clique, então a pessoa com certeza teria aqui uma região e um bom payoff, porque a gente teria essa razão de lucro e prejuízo. Seria um potencial aqui de 2,5 vezes, às vezes até 3 chegaria aqui, com stop nessa mínima e o trade acionado aqui. Pode ser. A coisa que a gente só está falando para vocês é que ainda, por mais que a gente esteja nesse order block tocando 50%, em verdade isso aqui pode ter sim uma manipulação do 50% do order block que eu comentei com vocês ontem ou antes de ontem, se não me engano. Ele fechou abaixo de 50%, fechou acima. O trade aciona aqui também. Então a gente teria dois tipos de trade aí. A gente está em uma região de suporte do diário antiga, só que se a gente olhar os outros termos, a gente ainda tem o melhor alvo da minha vida. Da minha vida não, mas o melhor alvo do momento, assim, o cara tá aqui em 301 mais ou menos. Então aqui é uma região do semanal, que é uma linha de Boss, nossa, extremamente importante. Eu vou até deixá-la um pouquinho acima, é aquele 316, tá? Mas eu vou deixar um pouquinho acima para eu já ficar esperto, tá? Então aqui, de fato, é a linha de Boss semanal, aqui seria o melhor ponto de compra do momento. Mas, em verdade, se a gente for olhar esse semanal, a gente já está na região de fundo aqui. Esse order block inteiro aqui está protegendo essa região. Tocamos aqui essa abertura aqui, inclusive, olha só. Essa abertura aqui, inclusive, onde, inclusive, segurou o preço. Se a pessoa quiser ser muito conservadora numa tomada de posição, o stop dela tem que estar bem aqui, mas não é um risco retorno
atraente, porque a gente entende que ainda tem espaço para cair, certo? Então, assim, é um trade, mas não é o trade, se é que vocês me entendem. Se a gente for olhar aqui para o índice futuro, eu não consigo, cara, sendo bem sincera aqui com vocês. Bom, vamos então falar aqui um pouquinho de índice futuro. Hoje ficou movimento lateral, muita gente está vendo isso aqui como aquele triângulo. Papá, isso aqui não me interessa, a única coisa do triângulo que me interessa é porque eu sei que aqui tem liquidez, tem dinheirinho preso. Uma vez que o preço estourar por aqui, ó, pá, ele vem parar no nosso próximo POI. Só por isso eu marquei esse POI aqui, esse em branco. Eu deixo ele em branco porque se você só tem uma bala, eu não operaria ele. Tá? Aí eu operaria somente o que de cima. Mas é porque, como ele é o primeiro logo após o estouro dessa linha aqui de tendência, essa linha de tendência de baixa, essa LTB, então pode ser que o ponto de parada seja aqui, mas o ideal seria a gente poder aproveitar essa base aqui para poder operá-la, tá? Aqui eu não tenho interesse de operar, então essa base aqui, só para vocês saberem, 124.475 até 124.750. O em branco, quem quiser e tiver bala, 124.365 até 124.150. Lembrando que tem que ter o gatilho, tá? Não é só para clicar. Cara, tem um amigo aí que tá muito fissurado em nós. E o problema é que ele clica sem entender a razão de estar clicando. Não olhou os nossos vídeos, então ele só vê a região e acha que tem que sair clicando. E não é assim, meus amigos. Não é assim. Tem que esperar os gatilhos. Quer saber quais são os gatilhos? Veja os vídeos de MSD e RSI que tem aí no canal. Beleza? Depois disso, aqui é muito interessante para mim, porque é uma defesa do médio do player que fez a desmontagem inteira dessa posição. Foi quando o player, de fato, estopou a posição. Então, 127.040 até 127.370. Depois disso, 127.610 até 127.800. Para cima eu não vou falar, porque eu acho muito difícil tão cedo. Vamos agora falar do dolinha. Ah, tá. Uma coisa que eu não falei. Eu marquei essa região aqui de baixo, mas eu não tenho interesse em operá-la. Zero interesse em operá-la. Marquei porque pode ser que essa região poderia fazer a parada do preço para ele continuar a subida. Porque até agora aqui eu não tive nenhuma agressão à estrutura do key level. Bem verdade, agora que eu fiz o key level dos 5 minutos, que estaria aqui em 123.895. Isso aqui eu não considero key level. Isso aqui para mim é só um ruído, porque isso aqui não é um topo, isso aqui é um ruído. Então, o nosso key level agora está aqui. Enquanto eu não agredir esse key level, eu não tenho nem mesmo a tentativa de reversão dos 5 minutos. Todos os tempos gráficos estão para baixo, com exceção de um. Qual? Do semanal, certo? E do semanal de Ibovespa. Com isso, essa compra aqui não recomendo de jeito nenhum. Eu não recomendo nada, na verdade, né? Mas essa compra aqui eu não faria de jeito nenhum, porque tem chance de dar mal, tá? Então, mas se você, eu quero muito comprar, aqui é a única região que tem para comprar. Tem, assim, buraco para baixo. Agora vamos aqui pro dolinha. O dólar hoje teve um movimento do Banco Central, foi bem forte, inclusive. Vocês lembram que isso aqui era aquela linha do mensal, isso aqui era a linha do semanal. Ele segurou, perdeu essa estrutura aqui, perdeu de fato agora o key level e está fazendo boss atrás de boss de continuidade de tendência de baixa. Então, por isso que aqui agora os 5 minutos eu posso estar mais tranquila procurando uma venda. E aí eu marquei essa região aqui dessa base superior por conta do meu choque. E aqui a minha última tentativa, que seria talvez uma defesa do médio do player vendedor, certo? Pontos de compra, já tem um logo aqui abaixo. Se o RSI de 5 minutos chegar abaixo de 30 aqui novamente, quando tocar essa região, poderia ser um gatilho para uma tomada de posição. Sim. Em contrapartida, olha uma coisa interessante aqui. Os 5 minutos está em tendência de baixa. Ele veio para o 70, o que significa que é um possível topo do tempo gráfico maior. Se isso é uma verdade, isso aqui é região de venda. E talvez as pessoas que fizeram a venda hoje conseguiriam um alvo para essa última região aqui, esse último fundo, tá? E aí talvez nesse fundo
dê alguma divergência, dê alguma coisa assim, para a gente poder estar pensando junto. Mas isso aqui foi de hoje, não tem mais nada a se fazer. Então, ponto de compra muito próximo aqui, entre 106,50 até 6096, tá? Aqui é um Fair Value Gap que eu tenho muito interesse em operar, sendo que aqui seria no toque dos 50% em 213,50, com stop acima de 6223, e aqui o início do Fair Value Gap é 6204. Se você não sabe o que é Fair Value Gap, tem um vídeo no canal que eu fiz no final de semana passado. Esse ponto de venda aqui, 6246,50 até 6273. E esse ponto de venda aqui, acima, 6306 até 6325. Ah, ficou muito grande, 50%, e pode tomar uma posição. E o ponto de venda aqui, o ponto de compra aqui mais abaixo, a gente tem 6056,50 e 6044. Aqui, ponto de atenção. Isso aqui é uma linha de depósito diário, tá? Então, pode acontecer o seguinte, pode acontecer dele estopar e short the block. E aí ele vai dar a compra aqui no toque. Aí seria no toque. Aí deixaria um stop aí, às vezes, de 5 pontos, mais ou menos. É um stop um pouco... É um ponto um pouco complicado, porque se a gente for pensar do diário até os 5 minutos, a gente tem um gap de tempo muito forte, tá? Então, o toque aqui pode ser um pouquinho complicado. Ele pode estopar e depois dar o trade. Se você é um cara, uma pessoa, uma mulher, uma pessoa sem gênero, assexuado, sei lá, de tudo. A gente não tem preconceito aqui. Prefere ser mais conservador? Aguarde a liquidação desse fundo triplo. Porque aí o toque aqui vai ser junto com a liquidação desse fundo triplo, e aí você poderia fazer a manipulação dessa região. Então, só um ponto de atenção aí, porque essa região toda aqui, desde esse order block aqui de cima até essa linha aqui do diário, é uma região perigosa, perigosa. Se você não está afim de entregar todo o seu lucro da semana, talvez você ficaria de fora daqui, tá? Eu, pelo menos, faria isso. Nem vou operar amanhã, na verdade. A próxima ponto de compra, 6010 até 5995,50. E depois, acho muito difícil, mas eu vou falar, né? Já estamos aqui. 5959 até 5939. Acho muito difícil. Ele pode até fazer o sweep aqui, mas acho muito difícil ele passar tão rápido. A não ser que, cara, alguém vetou que não pode mais ter pagamentos de emenda parlamentar, babá. Então, assim, a gente precisa de uma ajudinha extra aí dessa galerinha do barulho. Agora vamos falar um pouquinho sobre lá fora, certo? Oh, meu Deus. Oh, meu chuchuzinho. Parou bem aqui. Isso aqui era uma linha de depósito 4 horas. Parou bem. Não chegou a tocar, né? Nossa, sacanagem. Não chegou a tocar. Mas, de fato, do 4 horas a gente já conseguiria ver isso daqui, ó. Bem aqui. Em cima deste order block. Fazendo esse movimento. Inclusive, no 1 hora, a gente tem a divergência. Olha esse bebê. Olha isso daqui. Ele desconfigurou um pouquinho, né? Não podia ter passado aqui. Mas, tá bom. Problema é que... Até estava conversando com o pessoal da mentoria. Quando esse candle fechar e aí acionar com a próxima, eu não tenho um risco retorno favorável daqui. Vamos ver como é que tá. Muito ruim. Então é melhor ficar de fora nesse caso aqui. Talvez se ele testar aqui, perder e fizer uma divergência no tempo gráfico menor, às vezes daria... Opa! Às vezes daria para capturar o movimento, né? Às vezes daria. Deixa eu voltar aqui para a gente marcar as nossas regiões e ver o que temos aí em jogo. Então, ele parou, em verdade, em cima deste order block, que era aquele fundo duplo que a gente tinha comentado, bem aqui. Se ele voltar... Ele parou no 50%? Não chegou a tocar, né? Foi por pouquinho. Não chegou a tocar os 50%. Mas, enfim, a expectativa do movimento era que ele viesse para cá. Mas eu acredito que ele ainda vai ter um pouquinho mais de espaço para baixo, o que é bom. Quem não conseguiu aqui no toque.
né? Então, o ideal seria agora que, inclusive, ele fizesse... Olha isso daqui, isso aqui não tinha desse nome. Isso aqui eu não tinha visto. Essa linha de tendência aí, sei não, hein? Sei não. Tá na hora de ser estourada, hein? Tá na hora de ser estourada. Melhor ficar de fora dessa compra aqui. Esperar estourar isso aqui e ele vem parar aqui. Então, ó, removido. Melhor ficar de fora do trade. E aí a compra seria aqui. Entre 92.300 até 90.690. Se estiver muito errado, ele vai vir aqui testar agora essa região. E aqui também é ponto de interesse da atuação do vendedor. Bem em cima dessa base aqui, que fez a quebra da estrutura anterior. Se eu tiver o gatilho do RSI sobrecomprado, ou se eu tiver uma divergência de baixa, isso aqui é bem interessante de ser operado. Deixa eu ver aqui o que eu tenho. Ó, no 4 horas, não tinha. Era no diário, era daqui? Deixa eu só recapitular. Isso. Ó. Então, ele tá dando continuidade. E aí, se a gente for olhar pelo âmbito do diário, o alvo do diário é para cá, né? É para esse fundo. Então, o preço quer tentar voltar para cá, para essa região dos 91. Vamos ver o que vai acontecer. E o S500 veio até o key level diário. Quem tomou posição de ontem no final do dia, acho que foi pela 1 hora que a gente tinha tratado, fez esse movimento aqui. Eu não gostei dessa voltada, tá? Não gostei. Em verdade, ele não chegou nem no que... Isso aqui era o ponto do Fair Value Gap do 4 horas, que eu tinha mostrado para vocês, lembra? Bem aqui, que a gente comentou que poderia dar problema. Foi aqui, não foi? Não. A minha coisa então mudou. Vamos reorganizar essa linha. Bem aqui. Ah, tá. Eu vi o que eu fiz. Eu peguei os 50% do movimento. Não sei. Vamos desenhar o Fair Value Gap direitinho agora, porque ele já está bem formado. Então, ele está bem aqui. 5,964. Ele nem chegou no de 4 horas. Eu acredito que ele chegou no de 1 hora. Aqui, isso. Ele chegou, então, aqui no 50%. Ó, olha aqui. Eu desenhei o Fair Value Gap desse candlezão grandão, tá? Mínima daqui, máxima daqui, parará, ele chegou até 50%, foi onde ele começou a rejeitar. 50% tem esse movimento de 1 hora, ele tem a tentativa de tentar voltar para essa região. Não seria ruim ele perder aqui, porque aí ele poderia perder com essa divergência de 1 hora, e aí seria um excelente trade para tomar, porque esse MACD quer ser testado aqui. Então, ele perdendo esse fundo, daria para capturar na divergência desse fundo com um teste desse topo aqui. Se por acaso ele não conseguir, então é porque essa voltada foi só a entrada de confirmação. Deixa eu ver uma coisa aqui com vocês. Olhando aqui pelo diário, a tentativa agora, como ele está formando que leva o diário, é porque ele quer chegar no topo. Então, o diário quer chegar para o topo, enquanto os 60 minutos ainda está fraco e os 60 minutos precisa reverter a tendência para voltar a ficar de alta. Então, o melhor do cenário seria 60 minutos perder essa mínima de ontem para fazer a divergência para tomar. Se não perder, aí o que daria para fazer seria esperar ele quebrar este que level aqui, agredir e aí entrar na entrada de confirmação, tá? O melhor dos mundos aí de 1 hora. É isso. Ficar muito atento aqui, deixa eu marcar esse bebezinho aqui. E pelo 4 horas, agora o meu order block de venda tá aqui nessa região. DXY estopou, ó, lembra que a gente tinha comentado, não que estopou, a gente não fez nada, mas eu comentei aqui com vocês que ele poderia tentar manipular o topo anterior, que era essa primeira reta amarela. Ele fez isso. Eu até coloquei essa linha aqui para ver se ele estava tentando fazer um spring duplo, porque eu notei que quando ele rompeu esse topo, olha como estava o MACD dele e olha como estava o RSI. Então, se ele conseguir fechar abaixo aqui de 108.278 e perder essa mínima, dependendo de como ele fechar, a gente tem um bom risco-retorno para uma tentativa de venda aí. Seria mais ou menos isso aqui.
Não, pior que não. Que bosta, não dá nem 2-1. Aí ficou ruim, hein? Aí teria que esperar 1 hora ativar para eu entrar aqui pelo 15 minutos. Ó, espera ativar aqui dentro. Se ele voltar, a gente faz uma entrada de confirmação e o risco retorno bem melhor, tá? Se não, é melhor ficar de fora. E aí a gente tentaria pegar ele aqui, talvez aqui teria uma defesa ou tentativa de montagem de um key level. Depois disso a gente pegaria uma manipulação, certo? Euro-dólar em contrapartida, estopou tudo aqui ontem, não fez nada, não tem nada a fazer agora aqui no euro-dólar. Só quem teve a audácia de tentar tomar aqui neste order block, sabendo que correria o risco de estopar e vir parar aqui, tá no trade. O trade até evoluiu um pouquinho. Lembrando que a gente rompeu essa linha aqui do semanal, muito importante. Então, quando voltar aqui, vai ser difícil passar de uma vez, a não ser por uma notícia. Veja que ele precisou da notícia para poder passar do semanal. Agora é troca de polaridade, funciona agora com uma resistência. E aí a pessoa está aqui, mas o cenário não está bonito para os comprados. Não está bonito. Ideal mesmo seria que tentasse voltar para essa linha, a gente bate na venda aqui, nessa região mais ou menos aqui, ó. Nessa região mais ou menos. Então é isso, meus amigos. Grande beijo para vocês e até domingo.